Beleza? O vídeo de hoje é a estreia de uma nova série aqui no canal de efeitos de texto no Illustrator, que basicamente é uma série onde terão vídeos onde eu farei efeitos de texto utilizando as ferramentas do Illustrator. E para dar um start nessa série, a gente vai fazer esse efeito que você está vendo na tela, que é um efeito 3D visualmente simples, só que muito gostosinho de se fazer. E com certeza a gente vai trazer conceitos muito novos aqui e macetes bem interessantes na ferramenta. O primeiro passo vai ser excluir todas essas layers, para a gente fazer do zero. Seleciono elas com Shift, venho aqui na lixeirinha e excluo. E a gente vai utilizar essas cores aqui. Se você quer utilizar as mesmas que eu estou utilizando aqui, pausa o vídeo, copia esses hexadecimal e coloca também na sua artboard no Illustrator. Depois disso eu vou te ensinar como é que a gente vai conseguir salvar essas cores para poder utilizar na nossa artboard. Então basicamente eu vou desbloquear aqui a layer Colors, eu vou excluir as que eu já tenho salvas para a gente conseguir fazer isso do começo. Excluo, mesmo processo, seleciono essas 5 cores, volto aqui, clico nas opções do swatches, clico em Add Select Colors, onde todas as cores que eu selecionei viram cores globais, ou seja, eu consigo clicar em uma delas e fazer alteração onde cada elemento que recebe essa cor também é alterado. Então você consegue perceber aqui. Vou dar um Cancel, Ctrl 0 para centralizar a tela, vou bloquear e criar a nossa primeira layer, que vai ser o BG. Nomear com BG, uso a ferramenta Rectangle Tool, tecla de atalho M, e clico de ponta a ponta para a gente conseguir o BG, certo? Já está com a cor selecionada aqui. Vou bloquear essa layer e agora colocar o nosso texto. Vou chamar isso aqui de texto. Tecla de atalho T para a ferramenta de texto. Clico e coloco a palavra bem-vindo. Vou mudar para Bebas, que é uma fonte bem geométrica e bem interessante de se trabalhar esse efeito. E vou colocar o tamanho aqui para 180. Vou colocar o alinhamento ao centro no texto, certo? E vou centralizar na artboard, tanto horizontalmente como verticalmente. O próximo passo é a gente conseguir trabalhar o tracking desse texto, que aí eu consigo trabalhar com os atalhos Alt e setas direcionais para o lado direito e esquerdo, ou posso usar essa ferramenta aqui, mostrando um pouco sobre como funciona. Se eu apertar Alt e seta direcional para o lado direito, eu estou aumentando o tracking, que é o espaçamento entre letras. Se eu aperto para o lado esquerdo, eu estou diminuindo. Então, basicamente, clicando aqui, a gente consegue definir. Então, se eu quiser colocar aqui 180, eu vou copiar essa layer utilizando o Alt e arrastando para baixo e vou chamar de backup, certo? Para a gente não perder as configurações. Por quê? Eu vou pegar esse texto que a gente já fez aqui e vou dar um Create Outline nele, usando a tecla de atalho Ctrl Shift O. Certo? Você pode fazer assim, ou clicando com o botão direito, Create Outlines, ou Type Create Outlines, mas aí para ser mais rápido eu utilizo o atalho mesmo. Feito isso aqui, eu vou dar uma cor, que é o nosso amarelo, que vai para a cor de texto mesmo. E agora a gente vai trabalhar as sombras. A partir dessa layer, eu uso a tecla de atalho Alt, arrasto para baixo e vou chamar essa layer que eu criei agora de Shadow 1. Eu vou mover ela 10 pixels para o lado esquerdo e 10 pixels para o lado inferior. E para fazer isso, ao invés de clicar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu vou utilizar a tecla Shift, que é como se fosse um potencializador de movimentação. Então, de Shift em Shift, eu estou movimentando 10, 10, 10, 10, 10 pixels para a direção que eu vou determinar aqui com a seta direcional. Então, Shift direita, Shift baixo. Perfeito. A partir disso, eu vou copiar, criar a Shadow 2, certo? E vou fazer o caminho reverso. Vou utilizar o Shift direito e baixo. Posso ocultar isso aqui e vou dar uma cor para esse Shadow 1. Clicando do lado dessa bolinha para selecionar todos os elementos, eu venho aqui, coloco esse marrom. E o próximo passo é a gente conseguir dar essa profundidade para o texto. E eu vou criar uma layer chamada profundidade e utilizar o nosso marrom mais escuro para poder fazer isso. E para trabalhar com a profundidade, eu vou esquecer as letras B, D e O e trabalhar com as letras mais geométricas para conseguir utilizar a Pen Tool para fazer esse formato. Com a tecla P, eu venho aqui, clico no ponto, e para que isso aconteça é muito importante que você esteja com a sua Smart Guides ativa, ou seja, tecla de atalho Ctrl U ou View Smart Guides, para a gente conseguir observar esses pontos âncora aqui, esses caminhos e pontos âncoras e intersecções. Clico aqui, vou fechando a forma, só que perceba que quando eu vou chegando aqui no ponto inicial, ele aparece um path e não aparece o círculozinho. Se você viu meu último vídeo sobre como eu trabalho com a Pen Tool, você deve saber que aquele círculozinho é para a gente conseguir fechar a forma. Como não está aparecendo aqui por um excesso de pontos,
eu vou apertar a tecla V, que é a Move Tool, clicar fora, clicar de novo na nossa forma e usar o Ctrl J para fechar, certo? Então fechamos aqui essa primeira forma e eu vou continuar fazendo essa profundidade nas outras letras. Vou voltar aqui fazendo a letra E nessas partes aqui. Lembrando que a gente tem que fazer essas formas na layer profundidade, certo? Ctrl 0 para a gente dar um Fit Artboard. E se você está curtindo o vídeo até agora, não esquece de deixar seu like, porque o próximo passo é um passo bem interessante, onde a gente vai trabalhar com uma ferramenta nova, que é a Blend Tool. Aí, se você já conhece essa ferramenta, deve estar se perguntando por que você não fez a Blend Tool para fazer todas as formas. E eu explico basicamente com o argumento de que a minha forma de trabalhar no Illustrator é matemática e essencialista. A Blend Tool, basicamente, para quem não conhece a ferramenta, ela vai criando aproximações entre uma forma e outra. Por exemplo, eu tenho essa forma aqui, que é nosso texto, e a Shadow 1. Se eu criasse uma aproximação entre elas, eu teria que criar tantas formas a ponto de ter um excesso de elementos que seria complexo de se trabalhar depois quando eu quisesse manipular essas formas. Por isso que eu deixei a letra B, D e O por último, porque é nessas letras que é realmente essencial que a gente utilize a Blend Tool. Com a tecla A, Direct Tool, eu vou selecionar as letras B com a sombra, D e O. Vou dar um Ctrl C, criar uma nova layer, eu não vou nomeá-la porque só vai servir para poder separar esse conteúdo do todo o resto. Ctrl Shift V para colar aqui. Daí eu só quero visualizar essa layer nova que eu fiz. Então eu utilizo a tecla de atalho A, clico nesse olhinho, ele vai habilitar todas as outras layers. Alt e clico no olho de novo. Daí eu só enxergo essas aqui. Eu vou criar um grupo com B, D e O. Ctrl G. Faço o mesmo processo para as outras, que são as Shadows. Ctrl G. E vou mudar a cor desses elementos de cima. Clico. Daí eu vou dar um zoom aqui no B para a gente ver como é que funciona essa Blend Tool mesmo. Tecla de atalho W, clico nesse primeiro elemento, clico no próximo, apareceu mais um aqui que você consegue ver. Ele faz um ajuste padrão, eu aperto a tecla Enter para conseguir ver as opções de Blend. Daí no espaçamento eu posso colocar para especificar os passos. Então, se eu aumentar aqui, perceba que é uma forma de resolver aquele problema lá de clique, clique, clique. Só que teria que gerar tantos elementos, por exemplo, 60 Hz deu muito certo. Se eu apertar OK e der um zoom, olha o que aconteceu, tá um serrilhado. A gente está trabalhando com vetor, serrilhado não é um caminho que a gente está buscando. Por isso eu faço daquela forma, porque é bem essencial. E eu trouxe a letra B, D e O, porque o problema delas acontece aqui na curva, que a gente consegue resolver com poucos elementos. Então volta aqui na Blend Tool, aperto Enter para ver as especificações de passo, Preview, e vamos testar aqui do 1. Certo? Tá pouco ainda, né? Então vamos aumentar aqui com seta direcional para cima. Então aparentemente não tem diferença quando chega aqui no 10, no 9, 10. Já tá bem interessante, eu posso apertar um OK. Você poderia estar visualizando também aqui, ó, a partir da letra D e da letra O, certo? A gente vai separar porque a Blend Tool é um efeito de appearance. Então você vê toda bolinha que estiver preenchida dessa forma, quer dizer que ela é um efeito de appearance. Então a gente vai dar um Expand com Object, Expand, tanto para o objeto como para o preenchimento, dou um OK. Aí perceba que ele criou todos os 10 elementos. Agora imagina isso aplicado a 500, 600, 1000 elementos. A gente vai chegar aqui em Pathfinder e usar essa primeira opção, Unite. Caso o Pathfinder não esteja disponível para você aqui, Window e Pathfinder, certo? Ou a tecla de atalho Ctrl Shift F9. Clique na Unite, ele vai juntar tudo isso aqui e agora a gente vai trabalhar com uma outra ferramenta que é bem interessante quando a gente quer selecionar vários pontos ao mesmo tempo. Eu vou apertar Ctrl Shift G para desagrupar. Você percebe aqui que isso aqui tudo é um grupo. Ctrl Shift G desagrupo. Vim aqui onde está o B, clico com a Move Tool, tecla V, e com a tecla de atalho Q a gente consegue selecionar a ferramenta Lasso Tool, como aquela do Photoshop. Daí o que eu quero manter aqui é apenas o primeiro e o último nó. Então eu vou selecionar tudo aqui em torno e clicar nesse menuzinho aqui. A gente conseguiu excluir, deixou só o que é necessário e repete o processo para a parte de baixo também. Tecla de atalho Q e vai excluindo. Faço isso também nas letras D e O. Tá pronta a nossa edição. Eu vou pegar essas letras B, D e O, selecionar todas elas, Ctrl X para tirar dessa layer.
Posso excluir ela agora. Volto aqui na Shadow 1, vou clicar e desagrupar todas essas com Ctrl Shift G, apagar o que é B, D e O, e Ctrl Shift V para a gente conseguir colar aquelas que a gente já editou. Retorno aqui com a parte de texto e profundidade e vou concluir aqui, ó, a parte do shadow das outras letras, na parte superior. Clico no shadow para que eu consiga selecionar e capturar as propriedades de cor dela e selecionar a layer. Então, por exemplo, observe aqui no Color Picker que quando eu clicar em texto, ele vai mudar para amarelo. E isso acontece simultaneamente ao passo que a gente também migra de layer. Então, clico em shadow, venho para shadow aqui. Clico no elemento de texto, volto para o texto. Então, se eu quero trabalhar com shadow, eu clico em um elemento dele, ele captura essas propriedades de cor e também vai para layer. Volto com a Pen Tool e finalizo aqui na parte de cima. Ctrl 0 para a gente conseguir ver todo o artboard. Vou retornar aqui com o BG e a Shadow 2, que a gente vai selecionar aqui todos os elementos dentro dessa layer e mudar a cor para um verde mais escuro. Vou fazer aquele mesmo processo que eu fiz, só que agora para as sombras, para a gente finalizar o nosso primeiro efeito de texto. Vou finalizar aqui colocando um texto de apoio, que eu salvei lá no backup. Vou arrastar essa layer para cima. Diminuir o tamanho dela. Vamos colocar 80. Posso fazer a adaptação do tracking com Alt e seta. E mudar a cor. E tá pronto o nosso primeiro trabalho. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. E se você refizer esse mesmo exercício na sua casa, não esqueça de publicar no seu Instagram e marcar o meu perfil que tá na descrição.